O casarão dos Vieira. Eu vou omitir o meu nome para evitar piadas indesejáveis de pessoas que eventualmente possam me conhecer, afinal, ainda moro no mesmo lugar. O que vou relatar agora realmente aconteceu comigo algumas décadas atrás e foi uma experiência terrível e assustadora. Não desejo para ninguém o que vivi, e se Deus quiser, espero que nunca mais se repita. Deixe eu contar a minha história. No interior de Alagoas, na década de 40, meu avô possuía uma vasta propriedade chamada Fazenda Caruaru. E eu, como garoto da cidade, sempre ficava empolgado para passar as férias lá. Lembro-me da primeira vez que ouvi falar da casa dos Vieira, um velho casarão abandonado que ficava nos limites da fazenda. Apesar do sol quente das terras produtivas, a casa dos Vieira tinha um ar lúgubre, com sua arquitetura colonial decadente e o mato tomando conta. Dizia-se que a casa fora lar da família Vieira, proprietários de terras influentes, mas que desapareceram subitamente, deixando para trás apenas rumores e mistérios. Certo dia, enquanto brincava perto do riacho, um dos empregados da fazenda, seu Joaquim, me chamou e, com sua voz rouca e pausada, começou a me contar a história dos Vieira. Segundo ele, Dona Esmeralda Vieira, a matriarca da família, tinha uma ligação especial com seu irmão, seu Antônio. Ambos eram inseparáveis e tinham uma sintonia que ia além do comum. No entanto, o que causava arrepios nos mais velhos era a história de que Dona Esmeralda podia ouvir coisas que ninguém mais ouvia. Diziam que ela conseguia ouvir os murmúrios das árvores e os sussurros dos animais. Mais do que isso, ela ouvia vozes que vinham das profundezas da terra. Uma tarde, enquanto explorava a propriedade com meus primos, decidimos nos aproximar da casa dos Vieira. A curiosidade era muita. Ao nos aproximarmos, sentimos uma atmosfera pesada, como se o ar estivesse carregado de memórias e segredos. E foi então que ouvi pela primeira vez um murmúrio baixo, quase como um lamento vindo do interior da casa. Meus primos, assustados, disseram que era apenas o vento, mas eu sabia que havia algo mais ali, algo que estava ligado ao mistério dos Vieira. Seja bem-vindo ao canal Contos da Escuridão. Obrigado por se inscrever, ativar as notificações e deixar o like. Eu deixei na descrição deste vídeo o link para um jogo de tabuleiro de horror muito divertido e que está muito bem avaliado na Amazon, dê uma olhada. Obrigado por comprar pelo meu link porque você está ajudando na manutenção deste canal. Obrigado pelo apoio. A noite na fazenda sempre foi um espetáculo à parte. O céu estrelado, a lua refletindo nos açudes e os sons noturnos da natureza. Mas, após o episódio da casa dos Vieira, os sons da noite ganharam uma nova dimensão para mim. Comecei a ouvir os mesmos murmúrios que havia ouvido naquela tarde, mesmo estando distante do casarão. Eram vozes sussurrantes, ininteligíveis, mas que transmitiam uma profunda tristeza. Movido por uma curiosidade que beirava a obsessão, decidi visitar a casa novamente, mas dessa vez à noite. Munido de uma lanterna, adentrei a propriedade abandonada. O que antes parecia apenas velho e decadente, agora, sob a luz fraca da minha lanterna, assumia uma aparência sinistra. As sombras das árvores retorcidas dançavam nas paredes da casa, e o vento sussurrava histórias há muito esquecidas. Foi no salão principal que senti uma presença. Uma figura feminina vestida em roupas antigas, com longos cabelos negros, estava de costas para mim, cantarolando uma canção suave e melancólica. Seu canto era belo, mas ao mesmo tempo, profundamente triste. Aproximei-me lentamente, e ao tentar tocar seu ombro, ela virou-se. Seus olhos eram negros como a noite, e seu rosto pálido refletia a luz da minha lanterna de forma fantasmagórica. Dona Esmeralda, sussurrei, lembrando das histórias contadas por seu Joaquim. Ela, no entanto, apenas apontou para o chão, onde um velho livro estava. O livro, coberto por uma fina camada de poeira, tinha uma única frase escrita em sua capa: Os Segredos dos Vieira. Tremendo,
Abri o livro. As páginas contavam a triste história da família, detalhando rituais antigos e pactos sombrios. Dona Esmeralda e seu irmão, ao buscarem poder e influência, haviam se envolvido com forças que não compreendiam. Forças que agora estavam presas àquela casa, condenadas a vagar e sussurrar seus lamentos por toda a eternidade. A figura de Dona Esmeralda começou a se desvanecer, e à medida que sumia, sua voz tornava-se um sussurro cada vez mais distante. Ao olhar para o livro novamente, as páginas se esvaziaram, ficando em branco. A única coisa que permaneceu foi um desenho de um portal, localizado nos fundos da casa. Um portal que, segundo a lenda, era a única forma de libertar as almas presas ali. Ao se aproximar daquela formação de pedras no fundo da propriedade, não pude deixar de notar uma sensação de eletricidade estática no ar. Enquanto observava as pedras, percebi um padrão: gravuras. Elas retratavam figuras humanas, estrelas e uma espécie de portal. No centro, um buraco escuro, que parecia mais profundo do que uma simples cavidade na terra. Por razões que nem eu mesmo compreendia, senti a necessidade de olhar dentro. Apoiando-me nas pedras, inclinei-me e o que vi me gelou o sangue. Um olho, imenso, de um azul profundo, me observava do fundo daquele buraco. Recuei rapidamente, tropeçando e caindo no chão. O olho piscou uma vez, e então, algo começou a emergir. Era uma mão pálida, seguida por um braço, um ombro. A figura que saiu daquele buraco era familiar, uma versão translúcida de Dona Esmeralda. No entanto, seus olhos eram os mesmos que eu havia visto no buraco, e emanavam uma luz azulada. Ela apontou para casa, e uma série de imagens passou pela minha mente: a família Vieira, momentos felizes e, subitamente, uma tragédia. Percebi que aquela não era a Dona Esmeralda, mas sim um ser maligno que absorvia memórias, emoções e histórias, transformando-se na sombra dos mortos. Em um ato de desespero, corri de volta para casa, fechando todas as portas e janelas. O ser, no entanto, simplesmente atravessou as paredes, chegando cada vez mais perto. Eu podia sentir sua energia fria, sugando o calor e a vida ao seu redor. Lembrei-me então do livro que Dona Esmeralda havia me mostrado. Corri até ele e comecei a folhear freneticamente. Encontrei uma página que falava sobre entidades que habitavam os limites entre o mundo dos vivos e dos mortos. Segundo o texto, elas poderiam ser repelidas por meio de um objeto pessoal carregado de memórias e emoções. Não entendi direito o que estava acontecendo, eu não tinha tempo para tentar entender nada. Foi então que eu me lembrei de um medalhão que carrego comigo até hoje. Esse medalhão sempre foi especial para mim, porque foi dado de presente pela minha mãe quando ela estava perto de morrer. Sem hesitar, retirei esse medalhão do pescoço e o ergui em direção à entidade. Eu amava aquele medalhão, e não sei por que fiz isso. E só fiz. Por incrível que pareça, aconteceu algo sobrenatural naquele momento. O medalhão brilhou intensamente com uma luz que realmente chegou a incomodar. A criatura então se retraiu. Ganhei coragem e avancei em direção ao ser maligno, que soltou uma espécie de grito agudo, talvez um urro horrível, antes de se desfazer em uma nuvem escura que foi sugada de volta para a cavidade entre as pedras. Ofegante, recoloquei o medalhão no pescoço e, com o livro em mãos, decidi deixar aquele lugar. A casa dos Vieira, com seus segredos e sombras, não era mais segura. Ainda hoje, quando me recordo daqueles olhos azuis, sinto um arrepio correr pela espinha. Algo me diz que a entidade ainda está lá, esperando o seu próximo visitante. E o livro continua comigo. Uma prova para mim mesmo de que tudo realmente aconteceu. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Lembre-se de deixar o like. Continue comigo para mais um conto que vai te arrepiar até a alma. Basta clicar no vídeo que está aparecendo para você agora. Te vejo lá dentro, se tiver coragem.